Então, a nossa aula de arte desta semana, páginas 48, 49, 50, 51, 52 e 53. Com quantos quadrinhos se faz uma história? Então, vejam aí. Podemos usar imagens para contar histórias. Que maneiras de contar histórias por meio de imagens você conhece? Qual é a expressão das personagens? Na imagem, o que nos faz pensar que há algo errado com o planeta Terra? Que tipo de linguagem o artista utiliza para transmitir suas ideias? Onde podemos encontrar esse tipo de imagem? Então, pense a respeito de todas essas perguntas aí, né? Observando a figura que vocês têm aí, observando lá no livro. Então, pensem um pouco a respeito das expressões dos personagens. Quadro a quadro. O artista norte-americano Richard Outcault é considerado o autor da primeira história em quadrinhos no modelo em que a conhecemos atualmente. Em 1895, criou uma narrativa em que sua personagem, o Hello Kid, tem suas ações divididas em quadros e se comunica com as outras personagens por balões de texto. Então, observe aí, né? Essa tirinha de Richard, veiculada no New York Jornal entre 1896 e 1898. Né? Essas histórias em quadrinhos se popularizaram ao longo do século XX. A partir da década de 1930, aparecem as primeiras histórias de heróis e super-heróis. Uma das personagens mais surpreendentes surgidas naquela década é o Superman, Super-Homem, criada pela dupla de quadrinistas Jerry Siegel e Joe Shuster. Suas histórias apresentavam elementos de outros heróis da época, como a identidade secreta e o uso de uniforme. A diferença do Superman em relação aos outros heróis é que ele era um ser de outro planeta, dotado de poderes extraordinários. A publicação de suas aventuras em quadrinhos começou oficialmente em 1938, inaugurando um novo gênero, os quadrinhos de super-herói. Você conhece algum super-herói? De qual você gosta mais? Escreva aí. E as histórias em quadrinhos no Brasil? A primeira história em quadrinhos publicada no Brasil é de 1869. Ela narrava as aventuras de Gnocchi, uma personagem criada pelo cartunista italiano Angelo Agostini. Agostini também trabalhou na primeira revista em quadrinhos do Brasil, o Tico Tico. Seu primeiro número circulou em 11 de outubro de 1905. A revista Gibi surgiu em 1939 e foi responsável pela popularização das histórias em quadrinhos. O sucesso foi tão grande que a palavra gibi tornou-se sinônimo de revista em quadrinhos em nosso país. Hoje em dia, também chamamos história em quadrinhos de HQ. Então, observe aí a imagem da capa, né? Almanaque do Tico Tico, 1942. Surgiram também, ao longo dos anos de 1960, as revistas com os personagens que se tornaram clássicos do público infantil, como Menino Maluquinho e Pererê, de Ziraldo, e Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Então, personagens da Turma da Mônica, né? Magali, Cascão, Cebolinha e Mônica. O mangá, história em quadrinhos japonesas. As histórias em quadrinhos japonesas são chamadas de mangá. O nome mangá foi usado pela primeira vez em 1814 pelo ilustrador e xilogravurista Katsushika Horusai, quando lançou uma série de desenhos cômicos avulsos, que ficaram conhecidos como Hokusai Mangá. Então, tem aí uma imagem, né, de um mangá de 1832. A palavra mangá surgiu da junção de duas palavras japonesas, man,
que significa espontâneo, espirituosos, mais ga, desenho, imagem. Então, observem aí algumas outras imagens, né, de desenhos aí do mangá. A popularização do gênero como sinônimo de história em quadrinhos ocorreu no Japão na década de 1950, com a publicação das obras do desenhista Osamu Tezuka. A partir dessa coleção, as imagens e narrativas de quadrinhos ficaram conhecidas como mangá. No Brasil, o autor de mangá mais conhecido é Akira Toriyama, autor da série Dragon Ball, publicada entre os anos de 1984 e 1995. O sucesso de Dragon Ball levou à criação de uma série de anime para televisão, filmes e jogos eletrônicos. Aí depois nós temos aí uma atividade, né? Então, vimos que as histórias em quadrinhos são formas de narrativa em que as imagens e os textos, divididos em quadros, constroem uma história. Então, usando a técnica da colagem, criem uma pequena história em 3 quadros. Para isso, sigam as etapas abaixo. Então, a primeira etapa, escreva uma história que pode ser uma aventura, uma cena do cotidiano, uma cena de terror, etc. Segunda etapa, vamos transformar esse texto em história em quadrinhos? A partir da história que você criou, recorte imagens de revista ou façam seus desenhos e monte-os sobre o papel sulfite. Para que sua história fique mais interessante, cada folha de papel será um quadrinho. Então, você vai precisar de revista para recorte, tesoura, cola, papel sulfite e canetinha, né? Mas se você quiser só desenhar, também você pode apenas desenhar ao invés de recortar e colar gravuras. Mas com o recorte fica também uma atividade um pouco diferente. Mas se você não tiver, né, revista, livros que possam ser recortados, então você pode fazer através de desenhos. Então, observe aqui, né? Então, olha só. Então, se você tiver revista ou livros, você pode recortar algumas imagens, né? Então, separe todos os materiais que serão usados para sua história em quadrinhos. Depois, ó, você pode recortar, né? Como aqui está recortando alguns animais. Depende da história que você criou, o que vai ter na sua história, não é mesmo? Então, você pode recortar e colar. Depois, colhem os elementos na folha sulfite, lembrando que cada folha corresponde a um quadrinho. Agora, unindo as folhas de papel em sequência, montem o painel e apresentem a história que vocês criaram, certo? Se vocês tiverem dúvida a respeito da atividade, vocês podem estar me mandando mensagem no WhatsApp e aí eu vou tirando as dúvidas com vocês. Então, esta foi a nossa aula de arte desta semana.